Nesta aula, vamos aprender os conceitos básicos de particionamento do Windows 98. Para isso, vamos colocar a nossa máquina virtual em modo tela cheia. Para isso, observe que em seu teclado existem duas teclas chamadas CTRL, a Ctrl. Do lado esquerdo, temos um Ctrl e do lado direito, perto das setas direcionais, temos um outro Ctrl. Para isso, vamos selecionar nossa máquina virtual e vamos segurar o Ctrl e pressionar a letra F. Será avisado que será colocado em modo tela cheia, e lembrando que para você colocar em modo tela cheia e sair desse modo, você utilizará o Ctrl da tela direita e a letra F. Vou colocar em trocar e estamos em modo de tela cheia. Pois bem, caso eu queira sair, só lembrando, Ctrl F. Ok? Pois bem, o comando inicial para utilizarmos o particionador do Windows 98 é o comando fdisk. Vou pressionar Enter e ele informará que essa versão tem suporte a HDs com mais de 512 MB e pergunta se eu desejo acionar esse suporte para unidades de grande capacidade. Vou deixar o sim marcado, o S como resposta, e vou pressionar o Enter. Este é o nosso particionador do Windows 98. Temos uma opção para criar uma partição, ou melhor, uma unidade lógica, e uma outra para ativar, definir uma partição que será a partição ativa, e eventualmente a opção 3 permite que eu exclua uma partição ou uma unidade lógica. A opção 4 exibe as informações sobre as partições e o estado de disco atual que você está utilizando. Vamos teclar a opção 4, só lembrando que não é possível utilizar mouse nesta opção. Vou pressionar o Enter e ele me informará que não existe nenhuma partição criada. Não foi definido nenhuma partição. O meu HD está zerado. Para isso, vou ler na parte inferior que há escrito, tecle ESC para continuar. O mouse aparece nesse modo tela cheia apenas porque estou utilizando uma máquina virtual. Vou pressionar o ESC e retornarei para a janela inicial. Só lembrando que você deve evitar teclar ESC nesta janela. Por quê? Porque você sairá do programa fdisk. Pois bem, o primeiro passo, como vimos que o nosso HD na opção 4 está sem partições e nem espaços reservados para criar unidades lógicas, eu vou criar, teclando a opção 1, uma unidade lógica ou uma partição. Pois bem, pressionei o Enter e numa opção ele me dá 3 opções principais, sendo uma, criar uma partição primária, segundo, criar uma partição estendida do DOS, e terceiro, criar uma unidade lógica na partição estendida do DOS. Pois bem, vamos utilizar todas essas opções futuramente. Porém, inicialmente, vamos criar uma partição primária do DOS, ou seja, o nosso disco C2 onde será instalado o sistema operacional. Confirmei com o Enter e ele iniciou uma análise do processo de leitura do nosso disco. Nessa janela que abriu,
vemos que ele pergunta se eu desejo utilizar o tamanho máximo para criar uma partição do DOS e definir essa partição como ativa. No nosso caso, vou indicar que não. Tenho um espaço de 30 GB e vou criar uma pequena partição para abrigar os arquivos de instalação do usuário ou simplesmente para colocar os discos, os arquivos de instalação do Windows 98. Vou confirmar que não quero utilizar o tamanho máximo e ele fará uma segunda análise do disco. E neste local ele me informa a quantidade de espaço que há disponível. Só lembrando que esta unidade é dado em megabytes e lembrando que 1 megabyte equivale a 1024. Sendo assim, 1 GB eu tenho 1024 megabytes. Vou utilizar como partição primária o espaço de 15 GB. Coloquei 15.000 e vou confirmar com o Enter. Criei uma partição com 49% do meu disco atual, sendo que ele já criou uma unidade lógica. E lembrando que sempre na primeira opção, na partição primária, ele vai criar a partição e vai destinar automaticamente a unidade lógica. Porém, você vai observar que ela não está com o status de ativo. Tenho 15.006 megabytes, sistema de arquivo, que no caso aí só aparecerá quando eu formatar, está desconhecido e o espaço atual está como 49%. Vou teclar ESC para retornar ao menu principal e de cara já vejo que tenho um aviso informando que a partição não está ativa, né? E que eu devo ativar uma partição para que o sistema operacional seja instalado. Neste caso, vou clicar, melhor dizendo, teclar a opção 2 para definir uma partição ativa, só lembrando que ative a partição primária assim que você criar, porque você pode confundir, né, após você criar a segunda partição. Vou teclar o número 1, que é o número correspondente à partição primária, e vou teclar em Enter. Foi definida como ativa e vou retornar ao menu principal. Pois bem, criei a primeira partição com 15 GB, defini como ativa e vou criar a segunda partição. Sendo que o processo de criação da segunda partição é um pouco mais complexo, onde primeiro eu crio um espaço reservado para a criação da unidade estendida. Dentro dessa unidade estendida, eu posso criar outras unidades lógicas. Estas unidades lógicas, por sua vez, indicam a quantidade de disco. É possível que eu atribua mais uma unidade lógica. Se eu atribuir mais de uma unidade, eu terei mais de um disco dentro da partição estendida. Vou teclar em criar uma partição. Vou escolher a opção 2. Confirmei e iniciou o processo de análise. E ele novamente pergunta se eu quero utilizar o espaço total, ou melhor, o espaço restante para a criação da partição estendida. Lembre-se, confirme o espaço total para a criação da partição estendida. Teclei o Enter e reservei o espaço para a partição estendida do DOS. Porém, eu não tenho uma unidade lógica atribuída a este local. Para isso, vou teclar em ESC,
e ele iniciará, né, automaticamente o terceiro passo, que é a criação da unidade lógica. Caso eu queira dividir o HD em mais 2 pedaços, eu poderia indicar um tamanho menor do que 15.712. No meu caso, não há necessidade de criar uma terceira partição e vou confirmar o espaço disponível para a criação da unidade lógica dentro da partição estendida. E foi ativo, né, aliás, atribuído a unidade D dois pontos para o nosso restante da unidade estendida. Vou teclar o ESC, vou escolher a opção 4 e vou confirmar. E agora eu tenho uma partição primária do DOS ativa e com uma unidade lógica atribuída. Não foi formatado, então o sistema de arquivo não aparecerá. Logo abaixo, eu estou sendo informado que dentro da partição estendida tem unidades lógicas e pergunta se eu devo exibir, né, essas opções. Vou teclar em sim e ele está informando que eu tenho a unidade D dois pontos com 15.712 com sistema operacional desconhecido e utilizando 100% da partição estendida. A partição primária é um setor. A partição estendida é como se você reservasse um local para você criar outras unidades lógicas e essas unidades lógicas representariam outros discos. Vou teclar em ESC e voltar na opção 4. E você vai observar que a partição estendida ela não está ativa e nem deve. Porque é o C dois pontos onde o sistema operacional vai ser instalado. Pois bem, feito isso, eu tenho as minhas partições criadas. Porém, eu preciso sair do FDisk e reiniciar o meu computador. Lembre-se, não reinicie o computador de dentro do FDisk. As suas modificações não serão aplicadas. Vou teclar em ESC e ele me mostra uma segunda, mais uma aviso. O que ele diz? Você deve reiniciar o sistema para que as alterações entrem em vigor. Todas as unidades que você criou ou modificou devem ser formatadas depois de reiniciar o sistema. Desligue o Windows antes de reiniciar. Ou seja, eu vou teclar ESC e retorno para o MS-DOS, prompt do MS-DOS. O que eu vou fazer? Vou digitar restart para que o meu programa de instalação, ou melhor, o meu DOS, reinicie o computador de forma segura. Pronto, iniciar com suporte a CD-ROM. Só lembrando, fizemos o particionamento e reiniciamos o computador. Lembre-se que o computador organiza as unidades lógicas na ordem alfabética, sendo que A, B é reservado para disquete. Neste caso, eu não tenho um disquete, mas foi carregado um drive virtual de disquete. Os HDs começam com a unidade C, que no caso aí seria a unidade do HD. Criamos uma outra partição chamada D dois pontos, que é a partição secundária.
também localizado no nosso HD. Também foi criado de forma automática uma unidade virtual para carregamento do DOS, que é a nossa unidade E2 onde tem os drivers carregados do DOS. No nosso caso, essa aqui seria a unidade virtual. Depois da unidade virtual, temos o drive de CD-ROM, que no caso seria o F. Certo? O nosso CD-ROM. Neste caso, possivelmente, o DOS não tenha captado a alteração da máquina virtual e essa unidade pode variar. No nosso caso, na máquina física, seria o drive I. Vamos conhecê-las. A unidade, para eu entrar na unidade C, eu vou digitar a unidade C e C cedilha, porque nessa época não utilizava o teclado ABNT2. No nosso caso, o C cedilha ficaria usando o 2 pontos. Vou pressionar o Enter e o prompt de comando mudou a unidade para C2 pontos, D2 pontos e assim por diante. A unidade virtual, no nosso caso, é a unidade E. Existe um comando chamado dir que mostra os arquivos que estão dentro dessa unidade. Pressionei um Enter e ele mostrou todos os arquivos dentro da nossa unidade E. Vou entrar na unidade F e listar os diretórios. Bom, embora a nossa unidade no computador físico seja I, no DOS ele carregou como F. Então, faz-se importante entender estas unidades. Vamos retornar para a unidade A2 pontos e na próxima aula vamos estudar alguns comandos de DOS.